Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula sobre humanas em quadrinhos. Hoje a gente vai falar sobre o tema que é filosofia e como ela é muitas vezes abordada nas histórias em quadrinhos, tá? Então eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente esclarecer, tá? E a gente entender como a filosofia muitas vezes ela é inserida dentro das histórias em quadrinhos que a gente gosta, que a gente lê, e muitas vezes a gente não percebe, né? Essa inserção da filosofia dentro da mídia quadrinhos, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos que eu separei para a gente discutir sobre isso, tá? O primeiro aqui que eu coloquei foi o maniqueísmo. Essa palavra maniqueísmo ela significa a luta entre o bem e o mal. E não tem coisa mais comum nas histórias em quadrinhos, principalmente nas histórias de super-heróis, do que essa dualidade, né, entre bem e mal. Então isso desde o início das primeiras histórias em quadrinhos de super-heróis, você tem aquela luta entre o herói, né, que representa o bem, e o vilão que representa o mal. Então isso ele é sempre representado, né, essa disputa entre bem e mal. Só que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, as histórias em quadrinhos elas vêm ganhando contornos um pouco mais diferentes, mostrando que tanto heróis quanto vilões nem sempre são de todos bons os heróis, nem de todos ruins os vilões, e tentando humanizar mais o comportamento desses seres, tá? Então essa disputa entre bem e mal, ela era assim um pouco mais colocada de maneira assim meio que imóvel nas décadas de 40, de 50, de 60, onde o mocinho era sempre o mocinho e só fazia coisas boas. E o vilão era sempre aquela pessoa muito ruim que só fazia coisas ruins, né? Então, esse tipo de conceito, hoje em dia, ele já não é mais tão utilizado. Claro que você ainda vai ter aquelas grandes batalhas entre o bem e o mal, mas não vai ser mais tanto como era antes, tá? Então você vai ter uma diferenciação. Outra coisa que acontece muito nas histórias em quadrinhos, né, é o eterno debate entre ética e moral, tá? A gente pode pegar alguns exemplos para tentar debater sobre isso. Por exemplo, ética. Ética seria, em termos bem leigos, tá, galera? A gente coloca como você ter um comportamento determinado por uma linha, né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa ela não rouba, tá? Então isso é o comportamento ético. Ah, mas se ela tiver sozinha e tiver a oportunidade de roubar, ela rouba. Bom, então aí já não é um comportamento ético. A ética é aquilo que você faz e você segue ela em todos os momentos, tá? E junto com a ética você tem a moral, que é aquela conduta que vai perseguir ali e vai te dizer o que é aquele comportamento certo a ser seguido, tá? E isso a gente vê muito nas histórias em quadrinhos, né? De diversos tipos, não só de super-heróis, mas que falam sobre essa questão da ética. A gente pode pegar exemplos, por exemplo, heróis que não matam, tá? Então você pode pegar, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele tem um código de ética em que ele não mata os seus inimigos. Então ele sempre tem as disputas, né? Eles lutam, ele dá socos, ele bate, né? E aí sempre ele prende os inimigos, né? Ele sempre faz questão de prender e entregar os inimigos para a justiça. Então esse é um comportamento ético dele, né? Outros personagens também não utilizam armas, né? É um comportamento ético e moral de vários personagens heróis de histórias em quadrinhos, né? Então, por exemplo, sei lá, você pode ver o Batman. O Batman na história, né, do personagem, ele teve os pais assassinados quando ele era criança e aí ele decide lutar contra o crime. E aí é uma história bem interessante porque como é que um cara, né, decide lutar contra o crime e ele não usa armas, né? Então ele só usa os punhos, né? Só bate nos bandidos, né? Prende eles, ele usa coisas tecnológicas, né? Mas não usa armas de fogo, né? No caso eu estou falando aqui armas de fogo para atingir ou matar os inimigos, porque ele também, pelo código de ética que ele tem,
se ele matar um inimigo, né, um ladrão, um bandido, ele está se tornando igual àquele bandido, ele não pode se comparar a ele, né? Ele tem que fazer a justiça sem usar os mesmos meios que os bandidos usam, tá? Então isso é uma discussão interessante para a gente trazer para o mundo real, porque como é que a gente pensa que hoje em dia, no nosso mundo real, alguém pode combater a criminalidade sem utilizar armas, tá? É um debate interessante porque, por exemplo, durante muito tempo se acreditou que as forças policiais das cidades, quanto mais armadas elas tivessem, mais bem preparadas elas estariam. Só que nos anos 90, né, em Londres, capital da Inglaterra, se fez um movimento político de se desarmar a polícia londrina. Então ela trabalha com uma estrutura onde eles só utilizam arma em último caso, em extremo caso. E lá houve resultados. Houve resultados, a criminalidade diminuiu bastante, né, com o uso efetivo da polícia e das investigações, e ficou no ar essa discussão. Por que que em alguns locais isso é possível, a polícia não utilizar armas de maneira letal, e em outros locais muito populosos, muito violentos, isso não é possível, né? Por exemplo, no Brasil, a gente está cansado de saber que é um dos locais onde se mais mata e onde se mais matam e morrem policiais no mundo, né? Que são pessoas que estão lá trabalhando para tentar garantir a segurança do resto da população. Então, se pensar em novas formas, né, de fazer com que essas pessoas tenham mais segurança, tá? Então, é um debate muito delicado essa questão sobre o uso ou não da arma de fogo, e que os heróis, né, nas revistas em quadrinhos também é utilizado muito, porque tem muitos heróis que utilizam, né, e outros que não utilizam de jeito nenhum. E às vezes eles fazem até mudança, porque, por exemplo, esse exemplo do Batman que eu dei, no início, nas primeiras histórias na década de 1940, o personagem utilizava armas. Só que depois os autores viram que, como era algo feito para crianças, aí eles mudaram a história do personagem para que ele não utilizasse armas. Outro personagem que também não utiliza armas, né, nas histórias em quadrinhos, é o Capitão América. Só que também foi outro que foi uma mudança, porque se a gente pegar a história do Capitão América, ele é criado durante a Segunda Guerra Mundial e vai lutar contra os nazistas. Aí você fica imaginando, como é que o Capitão América vai lutar no meio de uma guerra contra tanques e armas nazistas sem uma arma? Na verdade, ele utilizava a arma, tá? Só que depois também a mesma coisa. Os editores decidiram, com o passar dos anos, mudar o personagem para que ele não utilizasse armas, né? Ele pegou uma aversão a armas, porque essas revistas eram muito voltadas para o público infantil, então também não utilizavam mais armas, tá? Então essa discussão, né, entre ética e moral, ela é muito utilizada nas histórias em quadrinhos, né? Principalmente nas histórias de super-heróis, aonde eles lutam por um bem superior, pelo bem da sociedade, e aí às vezes alguns autores colocam coisas para debater o que seria esse bem da sociedade, o que é esse bem, o que não é. Eu estou me lembrando agora de uma história da Marvel, em que os principais gênios do universo da Marvel, eles se juntaram para decidir o que eles deveriam fazer sem que o resto dos outros super-heróis soubessem. Então, os heróis mais inteligentes, que eram o Homem de Ferro, o Professor Xavier, o líder do Quarteto Fantástico, o Doutor Estranho e, deixa eu ver, o Namor. Eles eram os caras mais inteligentes, mais poderosos, eles formaram um grupo secreto, e esse grupo secreto decidia o que eles iam fazer, né, sem avisar os outros super-heróis. Então eles faziam muitas coisas que eram moralmente questionáveis para, na visão deles, garantir a paz para a população, tá? Inclusive, chegou a um ponto deles construírem uma prisão de supervilões em uma outra dimensão para que esses supervilões não ficassem mais na Terra.
Então, isso quando os outros super-heróis souberam, gerou uma discussão muito grande, porque qual é o poder que esses caras têm para decidir algo tão importante só entre eles 5 ali? Os caras se auto-intitularam como os principais da Terra, tá? Então essa é uma discussão moral muito legal que tem dentro das histórias em quadrinhos, né? Uma discussão ética do que é certo e do que é errado, tá? Então isso tem muito nas histórias em quadrinhos. Outro tema, que também é uma questão também filosófica bastante legal para a gente pensar, a questão de que nas histórias em quadrinhos é muito comum a questão de viagens no tempo e a questão de se querer reescrever o passado ou mudar o futuro, tá? Isso aqui é uma das questões filosóficas bem interessantes que todo mundo já pensou sobre isso em algum momento da vida. Ou voltar no passado para tentar mudar alguma coisa que aconteceu, ou evitar que algo ruim aconteça no futuro, tá? E a gente já viu várias histórias sobre isso, não só nos quadrinhos, mas nos filmes, tentando mostrar como seria. A gente precisa imaginar como seria uma volta ao passado, tá? Ainda mais porque, pela ciência atual, não se tem ainda uma ideia de que se o tempo ele é algo que possa ser modificado. Ainda não há estudos suficientes sobre isso, né? E as teorias filosóficas mais interessantes, elas dizem que o passado, mesmo que ele pudesse ser alterado, ele causaria efeitos muito devastadores, porque se você, pelas teorias filosóficas mais aceitas, né, se você muda alguma coisa do passado, você mudou toda uma estrutura que vai resultar, claro, no futuro. Então, um dos debates mais legais que tem nas histórias em quadrinhos quando um personagem volta para o passado, muda alguma coisa e aí o presente, né, que seria o futuro daquele passado, ele se modificou completamente ou modificou alguma coisinha, mas se modificou, tá? Então mostrar que esse debate ele é interessante, a gente imaginar como seria possível mudar, tá? O passado e o futuro. E tem, por exemplo, obras que mostram que não é possível mudar o passado, mesmo que a pessoa volte, o tempo seria como se fosse um organismo que ele reage a qualquer tentativa de mudança, então quando a pessoa tentava mudar alguma coisa, o tempo ia lá e consertava tudo de novo, tá? Então é um debate muito interessante e filosófico sobre o que acontece muitas vezes nas histórias em quadrinhos, tá? Outra coisa, galera, que acontece muito também nas histórias em quadrinhos sobre debates filosóficos é a questão de vida após a morte, tá? Vocês estão cansados de saber que essas definições de vida após a morte, na nossa sociedade, ela depende muito de um caráter religioso, tá? Então, por exemplo, no cristianismo, as pessoas acreditam que há uma espécie de vida após a morte, mas ela é num reino espiritual. Então, a pessoa morre e ela vai para um reino espiritual e lá ela teria uma nova vida. Outras religiões acreditam em reencarnação, né? Que você pode morrer agora e você vai depois renascer em outro ser vivo. Não necessariamente num ser humano, pode ser num animal, numa planta, tá? Então, outro ser vivo. Então, por exemplo, os budistas eles acreditam muito em reencarnação. Outras religiões, como as religiões indianas, né? Elas acreditam na questão do tempo cíclico, em que o universo ele é todo construído, ele é mantido pela ordem, depois ele é destruído e depois reconstruído. E nessa reconstrução, as pessoas também elas reencarnam, né? Elas nascem, morrem e reencarnam. Nas histórias em quadrinhos, muitas vezes esse tema aqui de vida após a morte eles são levados a debate e eles misturam muito várias religiões, né, os conceitos das religiões, não misturam religiões, mas misturam os conceitos das religiões, tá? E é engraçado porque muitos personagens morrem, depois eles renascem, muitas vezes eles morrem e vão para um reino espiritual,
Muitas vezes a morte não é num reino espiritual, mas a pessoa vai para outra dimensão, né? E aqui é legal também a gente entender esse conceito de ser superior. No caso, aqui a gente está falando de Deus. Deus, ele é um conceito, né, utilizado há milhares de anos, né, pelos seres humanos, que é aquela coisa que explica tudo, né, aquela coisa que vai explicar tudo, certo? Então, Deus é o ser superior, é aquele que criou o céu e a terra, criou o universo, criou tudo, tá? Nas histórias em quadrinhos, muitos autores eles tentam evitar esse tema aqui de Deus, né? Um Deus como o Deus cristão, Deus judaico, Deus muçulmano. Eles tentam evitar essa definição de Deus. Então, muitas vezes em seus universos, eles acabam criando seres muito poderosos, que têm poderes, né, divinos, mas eles não dizem com todas as letras que aquele ser é o Deus daquele universo, tá? Eles dizem que é um ser muito forte e tal, mas eles não colocam, pelo menos na maioria das vezes, né, nas grandes editoras como a Marvel, a DC, que aquele ser superior, ele é o Deus. Então, por exemplo, em muitas dessas histórias em quadrinhos, eles falam que o universo é infinito e tal. Há seres muito fortes, mas eles não colocam a existência de um Deus que criou tudo, que comanda tudo e que é onipotente, onipresente e onisciente. Então eles fazem um panteão com várias divindades, eles misturam, por exemplo, como nas histórias da Mulher Maravilha, eles misturam deuses da mitologia grega, né? Então, ela tem lá, a Mulher Maravilha, ela é descendente dos deuses da mitologia grega, então ela está misturada ali naquele meio. Tem outras histórias como da Marvel que tem os deuses nórdicos, como o Thor, Odin, né? São deuses da mitologia nórdica. Então, esses temas, eles estão sempre cultuando aqui as revistas, né? Estão sempre no meio aqui das histórias em quadrinhos, e fazem a gente pensar muito sobre esses temas que são a ética do que é certo, do que é errado, né? O que se a gente pode um dia voltar no passado e tentar mudar algo que a gente fez, ou se o melhor, eles botam muito isso para a gente pensar, ou se o melhor é encarar o passado que já aconteceu e tentar fazer um futuro diferente daquele passado que já aconteceu. Essa questão da vida após a morte, né? De quando alguém morreu, se você tem que aceitar esse destino, ou se você, no caso nas histórias em quadrinhos, né, se eles não superam esse luto e vão atrás daquela pessoa que morreu em outras dimensões, em outra vida, tá? Então são debates bem interessantes, tá? E esse debate aqui sobre o ser superior, mais ainda porque são coisas que permeiam a vida da gente. Toda e qualquer pessoa já se perguntou sobre essas indagações filosóficas aqui em algum momento da vida. Você já se perguntou em algum momento da vida se as suas convicções éticas elas são corretas em relação às outras pessoas, se o que você pensa e acha que é certo é realmente certo, sobre se o que você fez no passado foi correto ou não, se pode melhorar, se não pode, se existe uma vida após a morte, se não existe, se existe uma vida após a morte, o que eu tenho que fazer para que essa vida seja boa. Então, todo mundo já pensou sobre isso. E nessa questão do ser superior, né? A gente sabe que a maioria da população no planeta, ela tem algum tipo de religião. São pouquíssimas as pessoas no planeta que não seguem nenhum tipo de religião, que são pessoas que são ateus, né? Que têm convicção de que não existe Deus, não existe um ser superior. Então, a grande maioria das pessoas no mundo tem indagações sobre esse ser superior. Porque eu acho que o único que não tem indagação é o ateu. Ele já sabe que, na cabeça dele, ele sabe que não existe. Mas todos os outros têm indagações, né? Mesmo aqueles que são mais crentes, em algum momento da vida já tiveram indagações. E pensar sobre isso, sobre religião, sobre ser superior, né? Sobre forças extraordinárias,
também é uma dos papéis aqui da filosofia, tá bom, galera? Então é isso, era só essa discussão aqui por hoje, né? A gente falar sobre esses temas filosóficos que são tratados nas histórias em quadrinhos, tá certo? Então eu vou deixar algumas edições para a gente dar uma olhada sobre essa questão de filosofia nas histórias em quadrinhos, que vai ficar lá no Google Sala de Aula e vocês vão dar uma lida e depois comentar o que vocês acharam, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!